Olá Porto Alegre, olá Rio Grande do Sul. O SBT-RS e o Portal Terra dão continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Temos a honra de receber hoje o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, pré-candidato do PSDB. Ele tem 40 anos, nasceu em Porto Alegre, é filho do ex-deputado federal Nelson Marquesan e da professora Maria Helena Bolson Marquesan. É pai de Nelson Marquesan Neto, de apenas 3 aninhos. Formado em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial. Foi eleito deputado estadual em 2006 e federal em 2010. Desde 2011, é presidente do Diretório Estadual do PSDB no Rio Grande do Sul. Aqui também no estúdio comigo, recebo os nossos colegas para esta sabatina, a Maria Lins, apresentadora do Terra TV, e o Antônio Augusto Maier dos Santos, colunista da revista Voto. Primeiro, Marquesan Júnior, muito obrigado pela presença que nos honra a todos nós. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer, uma alegria estar aqui. Bom, candidato, cabe a minha primeira pergunta. Na pesquisa encomendada pela revista Voto e realizada pelo Instituto Vox Populi com 600 eleitores de 4 a 6 de maio, no levantamento estimulado, seu nome aparece empatado em 4º lugar, junto com o pré-candidato do PSOL, Roberto Robaina, com apenas 2% das intenções de voto. Olha, é muito pouco quando, por exemplo, o atual prefeito, na mesma pesquisa, lidera com 38%. Até onde o senhor realmente acredita que pode ir a sua candidatura? Olha, eu acho que no momento que o PSDB formalizar a candidatura e que a gente colocar a candidatura em campo, nós vamos até o final da eleição, né? Seja para conquistar a vitória no primeiro turno, seja para participar do segundo turno, ou seja para não conseguir ter o número de votos suficientes para chegar ao segundo turno. O senhor pode afirmar hoje que o PSDB terá candidato próprio à Prefeitura de Porto Alegre? Eu posso afirmar hoje que eu quero muito ser prefeito de Porto Alegre e que eu acredito que para o PSDB eu sou um bom candidato e é extremamente importante para o PSDB e para a sociedade que nós tenhamos uma candidatura que mostre uma forma diferente de fazer política e que tenha uma ideia diferente do governo federal e do governo estadual. Então eu acredito que o PSDB terá. Mas para complementar a tua primeira pergunta, algum time de futebol entra sabendo se vai ganhar? Só vou entrar se eu sou favorito, senão eu não entro. Alguém imagina que eu no Congresso ou na Assembleia votei só nas pautas que efetivamente eu iria ser vencedor? Pelo contrário, as pautas mais importantes que eu acho que eu dei meu voto, eu perdi. E como acho que a sociedade tanto, perdeu. Então? Como recuperar essa diferença nessa largada, por exemplo? Olha, primeiro, trabalhando, né? E segundo, esperando efetivamente a campanha começar. É evidente que nós começamos muito tarde. Segundo, por questões internas de decisões partidárias, que do meu ponto de vista são equivocadas, muito demoradas. Terceiro, porque a maioria das pessoas já está fazendo campanha, uma pré-campanha há muito tempo e com estruturas das quais nós, do PSDB, não dispomos. E isso basta a gente ver a corrupção nos ministérios do governo federal, as denúncias do governo do estado, desses instrumentos nós não dispomos. Vai ser uma campanha realmente muito difícil do aspecto estrutural, muito difícil do aspecto financeiro, mas que a gente vai levar adiante aqueles valores e princípios que a gente acha que podem melhorar Porto Alegre, o estado e o governo federal, o Brasil também. Maria Lins. Qual é a maior crítica que o senhor faz à atual administração e por que o senhor acha que Fortunati não deve ser reeleito prefeito de Porto Alegre? Olha, minha crítica não é efetivamente ao prefeito Fortunati ou exclusivamente à atual administração. Eu acho que o que falta no setor público é ter uma prioridade que é com devolver ao cidadão tudo aquilo que ele paga, Maria Lins, porque nós hoje estamos entre os 10 países com a maior carga tributária do mundo e entre os 10 países com o menor investimento público do mundo. A gente paga muito imposto e a gente não tem isso de volta. Se eu tivesse que fazer uma crítica específica em alguma área que seria prioridade, seria a mesma prioridade da minha campanha 4 anos atrás, que é a saúde, que é o direito mínimo, básico, essencial e que em Porto Alegre ela é há décadas muito ruim. E quando o senhor fala que há décadas muito ruim, o que daria para fazer assim de imediato, caso o senhor viesse a ser eleito, para mudar pelo menos o tamanho das filas e que para as pessoas pudessem ser atendidas com mais rapidez? Olha, primeiro é ter como prioridade. A saúde sempre foi um instrumento de negócio político-partidário e muitas vezes de negócios financeiros de corrupção, inclusive na nossa Secretaria Municipal aqui de Porto Alegre. Então, em primeiro lugar, ter como prioridade a saúde. Em segundo, ter uma postura política e colocar na saúde gestores, colocar a gestão na saúde pública. O cidadão hoje
sabe que se ele chegar na prefeitura, Maria Lins, aqui na nossa, ou a maioria das prefeituras, ele vai ter lá o tamanho do seu apartamento, da sua casa, a metragem, as reformas que ele fez, o puxadinho que ele fez, tem que estar registrado para a prefeitura ele cobrar o IPTU. Se o senhor empreendedor chegar na prefeitura, ela vai saber quanto que o senhor arrecada, qual é o seu faturamento, vai saber seu estado civil, o nome da sua esposa, se o senhor for casado, seu endereço e seus sócios, porque ela tem que arrecadar. Mas se tu chegares num posto de saúde, se o Porto Alegrense chegar, ele não tem o mesmo sistema que já existe hoje para cobrar. Essa tecnologia, essa gestão que tem para cobrar, não tem para devolver na saúde. Então é possível fazer isso. Já existe inclusive em Porto Alegre, só que não é direcionado para a saúde. Nós não vamos diminuir as filas, nós vamos em algumas áreas, principalmente em especialidades, acabar com as filas. Antônio Augusto. Deputado Marquesan, uma vez empossado na Prefeitura de Porto Alegre, quais seriam as suas primeiras providências com relação às parcerias com o governo federal e o governo estadual em prol da estrutura de Porto Alegre? Onde que o senhor bateria primeiro? Na porta do governo federal, na porta do governo estadual? E o que buscaria lá para Porto Alegre? Olha, um primeiro momento é a gente ter alguns projetos para Porto Alegre. O projeto carece de projetos de médio e de longo prazo, não apenas, Antônio, de obras, né? Nós não carecemos apenas de investimentos, mas sim de projetos, de saber aonde Porto Alegre quer chegar, aonde Porto Alegre vai. Quais foram as nossas últimas grandes obras aqui em Porto Alegre? Isso é uma resposta difícil da gente ter. Mas quais são os nossos projetos? Isso é uma resposta quase impossível. Então, em primeiro, saber aonde nós queremos chegar e como buscar essas parcerias. No governo do Estado, um pouco difícil. O governo do Estado está em situação financeira difícil e o atual governo leva o Estado do Rio Grande do Sul para uma situação financeira ainda muito difícil. Mas, evidentemente, vamos buscar. No governo federal, também. E em parcerias público-privadas, também. Todas as alternativas legais e que tenham como base o interesse público serão buscadas para que a gente possa ter uma Porto Alegre planejada e com recursos aplicados, não só nas manchetes de jornais, de TV, em épocas de campanha, como foram aí, aliás, nas últimas campanhas, muitos anúncios. E nós vamos recuperar isso na campanha. Resultados pouquíssimos. Pré-candidato, quando o senhor foi deputado estadual, o senhor foi autor de projetos para combater a corrupção com mais transparência até nos vencimentos dos servidores públicos, o pregão eletrônico na compra dos órgãos públicos. Eu pergunto para o senhor o seguinte, como combater essa que é uma das maiores pragas do país na Prefeitura de Porto Alegre? Como o prefeito pode combater a corrupção dentro da administração pública? Olha, eu tenho falado isso e não só falado isso. Quem pegar o levantamento da minha atividade pública vai ver que tem sido nos meus projetos, nos meus votos mesmo que vencidos, sempre buscando o que eu acho que é um avanço que não retrocede. A gente pode falar em reforma política, eleitoral, administrativa, mas a grande reforma para combater a corrupção, para combater os privilégios e para combater a incompetência no setor público é a transparência. Então, o projeto que obriga, que se tornou lei aqui, que todas as compras e contratações sejam feitas pelo pregão eletrônico, pela cotação na internet, é uma ferramenta de transparência. Publicar o salário não é nada mais do que um direito do cidadão saber quanto que o seu empregado recebe. Não só o seu salário, mas todos os outros eventuais benefícios e despesas que ele realiza em nome do mandato ou do cargo que ele ocupa. Hoje, uma empresa SA que está na Bolsa, ela é obrigada, uma empresa privada, obrigada a dizer que o seu funcionário recebe um salário tal, que ele tem um carro, que ele recebe gasolina, que ele recebe um apartamento. Como é que um funcionário que leva o nome de funcionário público não tem que tornar isso público? Aliás, aqui no Estado tem uma lei de minha autoria, foi um projeto que se tornou lei, de publicação de quantos cargos existem em todos os órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul e qual a remuneração. Mas vejam só, essa lei não é cumprida? Vejam só, a Assembleia que aprovou não cumpre. O Ministério Público Fiscal da Lei não cumpre. O Judiciário, que deveria exercer o cumprimento, determinar o cumprimento da nossa legislação, não cumpre. Não cumpre porque efetivamente há um grande conchavo, eu digo, sempre, entre poderes e órgãos. E sempre que há esse entendimento, esta harmonia, quem perde é o cidadão.
O cidadão precisa de alguém que efetivamente defenda os seus direitos e os seus interesses na prática. E eu acho que eu carrego esses atributos, essa vocação, esse ideal. Maria. Meritocracia e privatização são critérios que pautarão uma possível administração do senhor? Olha, Porto Alegre não tem espaços para privatizações, mas tem muitos espaços para parceria público-privadas. Em todas as áreas que nós pudermos buscar investimentos privados para que a gente possa crescer mais rápido, para que a gente possa dar serviços efetivos mais rápido para a população, nós vamos buscar. Agora, a meritocracia, com certeza. Dar àquele servidor público uma remuneração melhor, porque ele atendeu melhor o seu patrão, que é o cidadão, e é esse que vai julgar, é daí que tem que sair o julgamento, de que aquele funcionário, aquele servidor, ou aquele grupo de servidores tem mérito do cidadão, dessa experiência, dessa prestação de serviços. Nós vamos buscar, na grande maioria dos serviços, onde isso for juridicamente, legalmente e praticamente viável, nós vamos buscar, sim, a meritocracia para remunerar melhor aquele servidor ou aqueles servidores. Quando o senhor fala em PPP, inclusive poderia usar alguma parceria público-privada na área da educação, por exemplo, fazer alguma parceria em relação às creches, que há muita falta de vaga ainda? Essa é uma área essencial. 90% das nossas sinapses cerebrais, 90% da nossa construção cerebral ocorre do 0 aos 5 ou 6 anos. Então, esse é o momento da nossa vida que nós podemos deixar ou não um cérebro preparado para que ele possa ter condições de igualdade. A igualdade só é viável se nessa idade eu der condições iguais para as crianças. Então, essa é uma área, sim, que dá para a gente buscar a parceria público-privada, buscar parceria com o cidadão, com grupos de cidadãos, com creches, né, ou escolas maternais que tenham efetivamente, que sejam privadas e que possam atender aquela criança que não tem um espaço no setor público. Mas o importante é não deixar passar. A criança, ela é nenê uma vez na vida. E se eu perder aquela oportunidade, eu não recupero mais. Eu vou repetir, a única oportunidade de nós fazermos na sociedade igual é dando os incentivos, é dando os estímulos iguais para as nossas crianças. Depois, as que não receberem esses estímulos vão ter muito mais dificuldade de aprender a ler, de questões motoras, enfim, todas as habilidades que elas poderiam aprender de forma igual. Só para ficar claro, quer dizer, a prefeitura custearia essa criança numa creche privada, é isso? A prefeitura faria tudo que é legalmente possível para que as nossas crianças de Porto Alegre tenham a atenção necessária, custeando creches privadas, pegando grupos de mães e vendo quem pode, em qual horário cuidar e ajudando financeiramente essas mães a fazer esse grupo de atenção, quando as outras, evidentemente, tiverem confiança naquela pessoa. Enfim, o Estado, lato sensu, a prefeitura, vai entrar na vida das mães para dar atenção para as crianças. Ou seja, também através de um programa muito bom que nós temos aqui no Estado, Primeira Infância Melhor, que tem um visitador que vai na casa das crianças, expandir esse programa. Ou através da questão das equipes de saúde da família, né, e botar lá algum visitador específico, mas dar muita atenção para as nossas crianças, inclusive através da parceria público-privada. Antônio Augusto. De que forma seria possível a Prefeitura de Porto Alegre acelerar, junto ao governo federal, todas as dificuldades até então verificadas com relação a dois instrumentos de vital importância que a cidade hoje exige? Primeiro, o metrô, a sua efetividade. E, em segundo lugar, de que forma obter do governo federal um apoio direto para a consolidação do aeroporto Salgado Filho? Olha, no plano plurianual, lá em Brasília, nós tentamos adiantar a finalização do aeroporto para antes da Copa. Porque no plano do governo federal, nosso aeroporto só estará para depois da Copa. E nós não conseguimos fazer isso. Uma emenda minha foi rejeitada. Então, aeroporto, metrô, isso é muito mais um mote de campanha do governo federal do que uma prática efetiva. Então, o que nós podemos fazer é ter bons projetos, é encaminhar os projetos, é pressionar o governo federal, é utilizar a bancada federal do aspecto político e do aspecto técnico e buscar, quem sabe, uma alternativa público-privada. Agora, primeiro, o metrô é uma conversa de campanha há muito tempo desses que estão comandando Porto Alegre.
Todas as campanhas que nós O pegarmos. prefeito esteve aqui e disse que sai o metrô. O senhor discorda? Há 4 anos atrás também foi dito que sai o metrô. E há 8 anos atrás também foi dito que sai o metrô. A Dilma veio aqui e disse que sai o metrô e alguns meses depois alterou toda a forma que o metrô Por que não seria. sai, então? Olha, eu acho que não sai primeiro, porque tem uma grande incompetência no governo federal. Nós vimos aí que o levantamento, 41% das obras da Copa sequer começaram. Imagina, são obras que quebram a lei de licitações, que tem um regime diferenciado de compras que abre o setor público ainda mais para a corrupção, para acelerar. E mesmo assim o governo federal não conseguiu. Então, primeiro isso. Segundo, por uma falta de vontade política generalizada de todas as esferas. E terceiro, porque não se busca uma alternativa. Não há como a gente resolver ou melhorar o trânsito em Porto Alegre se não for através do transporte público. E o metrô é a forma que se tem, que se conhece hoje, das mais eficientes, inclusive para Porto Alegre. Aproveito o gancho para entrar nesse tema que é Copa do Mundo. O senhor acredita que o prefeito que assumir vai ter tempo de cumprir o cronograma das obras da Copa do Mundo até 2014? Olha, a Copa do Mundo é outra grande bandeira de campanha eleitoral. A Copa do Mundo, quantas mil pessoas virão a Porto Alegre? 50 mil? 100 mil pessoas? A Copa do Mundo é um momento importante para a gente fazer os investimentos? Ok. O governo federal não fez antes os investimentos por quê? Por incompetência ou por falta de prioridade? Ficou guardando o dinheiro, vai fazer na Copa só? Eu acho que é prioridade nós termos as obras de infraestrutura para a Copa, sim, mas principalmente para o cidadão de Porto Alegre. E a Copa tem que ser útil para que a gente deixe com essas pessoas que visitarão Porto Alegre algum gancho, alguma lembrança para que eles voltem ou para que eles invistam aqui. Qual a estrutura de divulgação de oportunidades de investimento em Porto Alegre que está sendo preparada? No Rio Grande do Sul, qual a estrutura para mostrar o nosso setor metalmecânico, o nosso agronegócio, para aqueles que virão aqui levarem um motivo ou para investirem aqui ou para trazerem negócio para cá? Qual o plano de governo? O que Porto Alegre quer para o seu futuro, o seu planejamento estratégico? Para poder dizer, turista, volte aqui daqui a um ano, que vai ter uma orla assim. Volte aqui daqui a 2 anos, que nós vamos ter um setor de tecnologia da saúde desta forma. Por que nós não temos isso? Porto Alegre não tem um planejamento. O Rio Grande do Sul não tem um planejamento. Então a Copa vai passar com um grande ambiente, como disse o deputado Romário, para corrupção, cujos investimentos serão feitos meia boca. Isso vai ser o resultado da Copa, infelizmente. E eu quero ser prefeito para modificar, para organizar as obras, para elas, primeiro, servirem ao cidadão de Porto Alegre, para que a herança da Copa não seja apenas um grande evento, um grande show de futebol, um grande número de pessoas que passaram por aqui, utilizaram os nossos hotéis, comeram dos nossos restaurantes, mas que possam retornar aqui a Porto Alegre de novo, para nos visitar, para gastar seus recursos aqui ou para investir em Porto Alegre. Maria Lins. Em relação à Copa, o senhor acha que vai, primeiro dar tempo, né? Porque a gente está falando na questão de tempo, quer dizer, o próximo prefeito teria 1 ano e meio para deixar a casa em ordem, digamos assim, para receber essa quantidade de pessoas que não sabe exatamente quanto é. Mas vai sobrar algum elefante branco aqui na cidade? Olha, vai sobrar com certeza, como acontece na grande maioria das obras públicas, obras superfaturadas, obras que não vão estar acabadas e, evidentemente, que com esse fluxo um pouco maior vão sofrer algum desgaste e a Prefeitura ou o Governo Federal ou Estadual, de novo, vão ter que investir mais recurso público para que possa ser organizado, mas eu não acredito nem que vá dar tempo de nós termos algum elefante branco aqui em Porto Alegre de alguma obra inútil, até porque nós temos aqui 2 grandes times e que efetivamente a gente espera que continue muito bem nos campeonatos nacionais, nos campeonatos mundiais e que os nossos estádios e essas estruturas possam continuar sendo muito bem utilizadas. Antônio Augusto. O que o senhor imagina em termos de campanha eleitoral, do que se anuncia em termos de coligações e as forças políticas que vão se enfrentar? Qual a perspectiva que o senhor faz de enfrentamento, por exemplo, em termos de debates, de ideias e das discussões que Porto Alegre merece de uma campanha eleitoral? Olha, eu acho que a campanha é um ótimo momento para se discutir. Eu acho que tem que ter o maior número de candidatos sempre, porque mesmo aqueles que não vençam, que não cheguem ao segundo turno, eles deixarão ideias, deixarão sugestões. Por exemplo, antes, na campanha 4 anos atrás, todos os candidatos diziam: segurança não é um problema meu. E eu dizia, quando um prefeito não assume a segurança da sua cidade, não há como melhorar a segurança do município. Agora já mudou o discurso. Então, de alguma forma, mesmo perdendo a eleição passada, eu acho que eu agreguei para a cidade essa responsabilidade ao prefeito
dele assumir a segurança dos seus munícipes. Então, eu acho que a campanha é sempre um bom momento. As coligações, pelo que a gente vê, tendem a ficar a 3 candidaturas vinculadas ao projeto federal e ao projeto estadual, que hoje estão vigentes, estão administrando o Brasil, estão demonstrando toda a sua incompetência na execução das obras, inclusive nas obras, repito, que são prioridade e que têm um regime diferenciado para acontecerem, quebrando as leis de licitação, né? E também são governos, principalmente o governo federal, são marcados pela corrupção, pela instrumentalização partidária do governo federal e do governo estadual. E nós vamos nos colocar diferentemente disso. Nós somos contra a corrupção e nós não defendemos e nunca nos beneficiamos da corrupção. Será que todos os outros candidatos, senhor cidadão, podem dizer a mesma coisa para o senhor? Bom, deixa eu fazer uma pergunta ainda nesse campo político das coligações. Qual a possibilidade e a viabilidade da coligação do seu partido com o Democratas de Paulo Borges? Olha, nós temos uma relação muito boa. Primeiro que sempre que nós conversamos sobre projetos para Porto Alegre. Nós não conversamos sobre compromissos para daqui a 2 anos, nós não conversamos sobre cargos no governo, sobre espaços em secretaria, sobre qual o orçamento que eu vou ter. Olha, eu quero aquela secretaria que tem um orçamento mais gordinho. Nós não conversamos. Então, a tendência é efetivamente nós estarmos aqui em Porto Alegre, espero eu, junto com o DEM e quem sabe até com outros partidos. Mas o DEM é um grande parceiro no nível federal, no nível estadual, e nós queremos agrupar essa parceria aqui também em Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul parece ter um peso maior do que nos outros estados do país a divisão da direita e da esquerda. Parece até, assim, olhando um pouco de fora para quem não é daqui, que ser de esquerda é melhor do que ser de direita, e ser de direita sempre tem uma conotação pejorativa. Onde é que o senhor se encaixa? Olha, eu acho que o PSDB sempre se encaixou estruturalmente, organizacionalmente, nas suas ações práticas de um partido social-democrata e um partido de centro-esquerda, né? E sempre teve espaço para que ele pudesse escutar outras opiniões e outras sugestões. E a gente pode botar essa questão direita-esquerda. A gente vê que o Lula, a principal obra, a principal ação, o principal encaminhamento ideológico e político partidário do Lula foi pegar o seu plano de governo e botar numa gaveta ou no lixo. E seguir a orientação econômica do governo do PSDB. E isso que deu a gente essa manutenção do combate à inflação, de não termos a inflação, essa segurança, a estrutura do sistema financeiro, a estrutura de financiamento para o setor agropecuário, a estrutura de sustentação social, a rede de proteção social brasileira, essa estrutura que existe hoje, com mais recursos, porque o mundo inteiro cresceu, ou pelo menos o mundo em desenvolvimento cresceu, embora nós tenhamos crescido menos, mas esses volumes cresceram. Mas a estrutura, ela é do PSDB. Então, essa bandeira direita e esquerda, ela é um rótulo, às vezes, que serve para uma campanha política, para uma campanha eleitoral. Aqui no Estado, a gente vê, por exemplo, um setor público hoje no Estado, um governo estadual, que está tentando criar uma empresa para administrar as rodovias, que criou nos seus primeiros meses, os seus 3 projetos, criaram uma despesa de 50 milhões por ano de cargos, não para a saúde, nem para a segurança, nem para a educação, mas cargos para os companheiros, cargos em comissão de livre nomeação, sem concurso ou funções gratificadas. Só pegando uma carona, né, nessa questão da Maria... Nessa visão de Estado, só para concluir, claro, nós divergimos. O Estado não é para ser apropriado por nenhum partido. O Estado é para servir à sociedade. O senhor concorda que está acontecendo um fenômeno no país que estão desaparecendo os políticos de direita? Não sei se estão desaparecendo os políticos de direita. Eu acho que a gente tem uma grande miscigenação, né? A gente vê aqui no Estado, uma coisa que era inacreditável, uma mistura de partidos, e não só partidos, mas de ideias, de visões, de ideologias. Nós do PSDB temos mantido a mesma linha que nós tínhamos há 5, 10, 15, 20 anos no governo federal, aqui no governo estadual, em outros governos, é a linha da social-democracia do Estado que serve ao cidadão. Agora, nós estamos vendo, sim, nessa eleição, uma grande troca, em troca de projetos pessoais, em troca de cargos na prefeitura, em troca de espaços de poder e de espaços financeiros. Este é o problema da política. Isto ocorre lá em Brasília. São 40 ministérios para quê? Para que cada partido tenha um nicho de fazer a sua corrupção.
e de pegar dinheiro para financiar campanhas políticas e pessoas. Isso é que acontece quando há essa mistura absoluta e total. E o PSDB não fez isso no seu governo, em nível federal, não fez isso aqui no governo estadual e nós não faremos aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Esta é uma garantia, talvez o único partido que pode dar essa garantia para o porto-alegrense. Antônio Augusto. Tendo sido deputado estadual e sendo deputado federal, com essa experiência que o senhor acumula já, então, na atividade legislativa, como poderia aperfeiçoar a relação da Prefeitura de Porto Alegre, o Poder Executivo, junto com os vereadores de Porto Alegre que compõem a Câmara Municipal? Olha, eu tive uma primeira experiência no setor público, foi no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com 9 mil funcionários, a quinta maior empresa do Estado do Rio Grande do Sul, e atuei na área de relacionamento com o setor público, financiamento para prefeituras, linhas de crédito, tecnologia de gestão que nós fornecíamos para as prefeituras, na área de crédito rural, na área, enfim, em uma vasta área que me deu uma grande experiência de gestão. Passei pela Assembleia e passei pela Câmara Federal. Eu acho que a primeira coisa é escutar. Eu acho que as pessoas que estão na Câmara de Vereadores ou que estão em qualquer legislativo são eleitas legitimamente. Se foram eleitas com compra de votos, é papel do Judiciário, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público combater. Mas se estão na Câmara de Vereadores, representam a população e o primeiro ponto, Antônio, é escutar os vereadores, trocar ideias, para que eles tenham abertura na Prefeitura. Se o cidadão vai saber tudo o que acontece dentro da Prefeitura quando eu for prefeito, imagina se os vereadores que representam esses cidadãos não terão essa liberdade. Então, acho que esse é o primeiro passo. Temos 4 minutos, eu vou me abster então das últimas questões, deixar para os meus colegas aqui. Maria Lins. O governo Ieda Cruz é um peso para qualquer candidatura tucana, seja em Porto Alegre ou no resto do Rio Grande do Sul, ou é um peso maior para o senhor que não faz parte do grupo político dela? Olha, eu terei o maior prazer em chamar para me ajudar no meu governo, sugestões, críticas, o secretário Aode Cunha, o secretário Matheus Bandeira, o secretário Fernando Schiller, a secretária Marisa. São pessoas de valores éticos, de valores morais e de um conhecimento técnico singular, muito difícil da gente buscar. Realmente, a governadora Ieda, a gente tem diferenças pessoais e internas dentro do partido. Então, pontos de gestão do governo, do PSDB do Rio Grande do Sul, serão usados e serão utilizados aqui em Porto Alegre, como a gente acertar as contas públicas, dar transparência ao orçamento, pegar o orçamento participativo, colocá-lo ele no orçamento da prefeitura e na internet, para que o cidadão não vá lá, vote e nunca saiba efetivamente, não tenha como controlar ou como cobrar se aquilo que ele votou aconteceu ou não. Então são exemplos que a gente vai trazer aqui para a nossa prefeitura. Mas a rejeição é um peso ao governo dela, a qualquer candidatura. Olha, eu não tenho uma relação próxima à pessoa da governadora Ieda, nem a determinadas questões que aconteceram no seu governo. Então, para mim, não tem nenhum peso. Ela seria convidada para participar do seu programa de rádio e televisão? Quem vai ser convidado para participar do meu programa de rádio e televisão são aquelas pessoas das quais eu desfruto dos mesmos valores, dos mesmos princípios e que eu quero que me ajude na governadora a governar. Provavelmente a governadora não vai participar. Antônio Augusto. Com relação à formatação do seu plano de governo, que segmentos da sociedade e que instituições o senhor buscará obter subsídios e fontes para aperfeiçoar aquilo que o senhor vai apresentar no rádio, na TV e nas ruas? 40 segundos para a resposta, candidato. Olha, então, se é tão rápida a resposta, todas as que desejarem que a gente conseguir buscar sugestões viáveis juridicamente, eticamente, moralmente. A gente vai abrir para a sociedade e até pegar ideias de outros partidos de forma explícita. Não copiar sem dizer que está copiando, dizer que a gente está pegando. Cuidado, e na outra eleição teve muita cópia do nosso plano de governo e das nossas ideias. Então, Antônio, a gente vai buscar de forma mais ampla todas as entidades e os próprios cidadãos na rua, escutando o cidadão. Tá certo. Muito obrigado, candidato. Chegamos ao fim dessa sabatina SBT Terra com os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer também aqui os meus colegas, Maria Lins, do Terra, Antônio Augusto Maier, da revista Voto. Muito obrigado pela presença. Na segunda-feira, nosso entrevistado é o pré-candidato do DEM, Paulo Borges. Um abraço a todos e até lá.